Nós vamos falar agora sobre a situação na Ucrânia, hoje dia 27 de junho de 2025, 9 horas da manhã aqui no Rio de Janeiro, 3 horas da tarde lá em Kiev, no momento que eu gravo esse vídeo, e tivemos ataques ucranianos aqui contra Briansk, contra Tokmak e contra a Crimeia. O da Crimeia foi bastante interessante, foi uma operação especial usando drones, tanto drones por superfície quanto drones aéreos para destruir defesas antiaéreas russas aqui na região, muito interessante. Aqui em Briansk foi um ataque contra uma fábrica de lubrificantes, um depósito de lubrificantes, e aqui em Tokmak foi mais um trem militar russo que foi atingido de ontem para hoje, né? Bom, além disso, a gente tem informações sobre o Fórum Eurasiano, em que o Putin foi se encontrar com mais um monte de ditaduras aqui em Minsk, em Belarus. Não se espera nada de importante, mas teve algumas declarações dele que chamaram a atenção. E também vamos falar sobre a cooperação entre Ucrânia e Israel. Segundo os próprios russos estão denunciando, a Ucrânia ajudou Israel no ataque contra as fábricas Shahid lá no Irã. Vamos entender esse assunto, porque isso é bem interessante, essa cooperação aí, está cada vez ficando mais claro os lados dessa coisa, né? Durante essas guerras, muita gente confundia as coisas, era a favor da Rússia e de Israel, né? A favor da Ucrânia e dos palestinos e não sei o que lá, mas agora as coisas estão se delineando onde eu esperava, ou seja, a Ucrânia e Israel estão do lado correto, porque foram quem sofreram agressão inicialmente, o Irã, a Rússia e os outros estados terroristas estão no eixo do mal, né? Vamos falar sobre esses e outros assuntos em detalhes. Essas notícias foram sugeridas por várias outras pessoas, Delícia Godoy e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no wrevolving.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, antes da gente entrar nas notícias, deixa eu lembrar vocês que a gente está fazendo a nossa vaquinha para ajudar os ucranianos que estão indo para a Ucrânia. Um monte de gente está chegando lá para se alistar no exército ucraniano e, eventualmente, isso demora um pouco, tem alguma demora na assinatura dos papéis, então a gente tem um grupo lá de uns 50, 60 brasileiros que estão aguardando esse tipo de coisa lá na Ucrânia e o Alex Silva tem ajudado esse pessoal com casa, comida, enfim, esse tipo de coisa, né? Isso, lógico, custa dinheiro no final das contas. Então a gente está fazendo uma vaquinha aqui. Eu vou deixar o link dessa thread aqui do Twitter, que mostra quais são os prêmios. É tudo de valor sentimental, tá, gente? Não tem nada aqui de valor físico realmente valioso aqui. É tudo lembrancinha, mas são patches, esses patches aqui são verdadeiros, tá? São de soldados ucranianos que mandaram, não foi coisa comprada em loja, não, foi soldado ucraniano que entregou pra gente. Tem um patch do Gura aqui, tem vários patches interessantes. Enfim, já está 40% vendido já, e está acabando. Ainda tem 8 dias ainda de prazo, mas os tickets já estão acabando, já estão quase todos vendidos aqui, ou melhor, 40% já estão vendidos, né? Ainda dá tempo de participar, mas não come muita mosca, não espera muito tempo não, senão vai ficar sem. E agradeço a todo mundo que participou, e quem puder participar, quem puder ajudar a gente, por favor, os links estão na descrição desse vídeo, né? E também, para quem for brasileiro, lembra que continuam abertas as inscrições para voluntários brasileiros na Ucrânia, tá? O site é o joinuaarmy.org. Eu vou deixar o link na descrição desse vídeo também, mas é fácil de achar. E eles têm também uma conta UAFRC, que é o Foreign Recruitment Center, né, Centro de Recrutamento de Estrangeiros, que no Twitter também, que dá mais detalhes, que explica a coisa, né? E essa iniciativa está sendo um sucesso, tá? Não só de brasileiros, como de vários países do mundo, um monte de gente indo para a Ucrânia. Saiu até na The Economist, aqui saiu uma reportagem falando sobre esse programa de recrutamento de estrangeiros, que está sendo um sucesso enorme lá na Ucrânia, né? Então, mais uma vez, obrigado também aos brasileiros que estão indo ajudar o lado correto dessa guerra lá na Ucrânia, né? Bom, falando sobre o que aconteceu de ontem para hoje, tivemos mais um grande ataque com drones e mísseis contra a Ucrânia. Está ficando claro um padrão aqui. A Rússia usa durante alguns dias poucos drones, né? E aí de repente faz um ataque grandão na expectativa de surpreender a defesa antiaérea ucraniana. Não tem tido resultado significativo, mas infelizmente nós tivemos nesse ataque aqui particularmente 2 resultados muito ruins, né? É lógico, teve ataques contra civis, isso é sempre muito triste, um crime de guerra absurdo,
mas a gente teve alguma coisa séria atingida lá em Dnipro. Ainda estão verificando o que foi, o exército ucraniano ainda não esclareceu o que foi. Não sabemos se é um alvo civil, mas provavelmente não, tá? Quando é alvo civil, o pessoal avisa rapidamente. Atingiram alguma coisa séria em Dnipro e também atacaram uma termoelétrica ali na região de Kherson, de forma que Kherson está sem luz e vai haver um tempo significativo até retornar a luz à cidade de Kherson. Então a gente está falando aqui de Dnipro, que sofreu o ataque, e Kherson, aqui nessa região, que também sofreu um ataque aqui numa termoelétrica aqui, e deixou a cidade sem luz, e que vai ser difícil restaurar a luz. Vai levar tempo até restaurarem a luz aqui em Kherson, né? Muito triste esse ataque aqui. Bom, os ucranianos também fizeram ataques contra um depósito de lubrificantes em Briansk. Briansk é essa região da Rússia aqui no norte. Aqui é justamente onde foi esse depósito atingido. Dá para ver aqui a fumaça muito grande, ou seja, atingiu o depósito com os drones. É o Centro Técnico e Mecânico de Apoio à 1061ª Centro de Apoio Russo, né? Então, uma unidade militar mesmo de apoio, uma unidade que faz reparo de equipamentos e coisa e tal, e foi destruída pelos ucranianos ali em Briansk. Excelente notícia isso, né? A gente teve uma tentativa ontem dos ucranianos atingirem trens ali em Tokmak. Então você lembra que os ucranianos têm adotado uma técnica de destruir qualquer coisa que se mova aqui em Tokmak. Então muita coisa aqui tem sido atingida pelos ucranianos, vários trens foram atingidos. Agora, esse ataque específico de ontem falhou, tá? Os ucranianos, os russos conseguiram derrubar os drones ucranianos de ontem, mas os de hoje, eles conseguiram atingir um grande tanque militar em Tokmak novamente. Então, seja lá qual for, os russos botaram um monte de defesa antiaérea ali para tentar evitar que os ucranianos atingissem o tanque, o trem-tanque, né? Mas agora os ucranianos fizeram um ataque de outra forma, não sei se usaram outros drones, se usaram outro ponto de ataque, mas conseguiram contornar as defesas antiaéreas russas e conseguiram atingir o trem ali em Tokmak no dia de hoje, né? Então, excelente notícia isso. Agora, a principal ação que teve de ontem para hoje foi justamente uma ação ucraniana aqui na Crimeia, temporariamente ocupada. Nessa região aqui, no Cabo Tarrankut, existe um grande conjunto de bases militares russas aqui, né? Justamente porque isso daqui atua como uma proteção de Sevastopol, de Simferopol e Evpatória, toda essa região aqui, que é a região mais populosa da Crimeia, né? Esse cabo ele é relativamente pouco habitado, mas os russos usam como defesa antiaérea aqui do resto da Crimeia, né? E foi justamente o que os ucranianos atingiram. Colocaram aqui, foi uma grande operação da inteligência ucraniana, do GUR, atacaram componentes de S-400, que é supostamente o melhor sistema de defesa antiaéreo que os russos têm. Não é grandes coisas não, tá? Mas ainda é o melhor que eles têm, né? E era muito usado pelo Irã também, para vocês verem como é que é uma porcaria no final das contas. Mas, de qualquer forma, foram 2 sistemas de radar destruídos. E lembra, o sistema de radar é o mais importante. O lançador de míssil, lógico, é muito importante também. Mas o sistema de radar é o que permite que o sistema de defesa antiaéreo funcione. Sem o radar, não adianta você ter um míssil, o míssil não serve para nada, porque os mísseis que eles são interceptados são muito rápidos. Então, se humanos não conseguem guiar isso, não conseguem fazer a mira. Tem que ser a coisa eletrônica. Então, você tem que usar o radar. Isso é jogado no sistema de comando que vai fazer o cálculo de trajetória, coisa e tal, e aí você lança o míssil para tentar interceptar o outro míssil. Enfim, foram dois sistemas 92-2E e 291NE6, ou seja, 2 sistemas de radares, 4 sistemas de radares no total, e mais um lançador que foram destruídos. Tem a imagem aqui dos ataques feitos pela Ucrânia ali na Crimeia. E mais uma vez eu alerto a vocês, esse tipo de coisa é um ataque preparatório, tá? Porque destruir defesa antiaérea é sinal de que alguma coisa vai ser feita ali em breve, né? Os ucranianos também fizeram um grande ataque aqui na cidade de Nova Mayarha, na região temporariamente ocupada de Kherson. Essa cidade fica aqui, esse local é aqui, ó, Nova Mayarha. Essa cidadezinha aqui, haviam muitos soldados russos aqui acampados nessa região. Essa região está temporariamente ocupada pelos russos e os ucranianos usaram HIMARS e outros mísseis para destruir os russos que estavam ali. Realmente
uma operação com muito sucesso aqui, ó, muita coisa destruída ali na 328º Regimento de Assalto Aéreo e 104ª Divisão das Forças Armadas Russas, né? Foram destruídos ali nessa região de Kherson. Excelente notícia isso daqui. Bom, na linha de frente, o Polevolan colocou apenas o mapa aqui de Sumy e sem nenhum avanço, sem nenhuma mudança. Ou seja, mais uma vez, os russos não conseguiram avançar nada. Continua o avanço aqui parado na região aqui de Sumy. Então, é o que a gente imaginava, né? Agora, existe uma preocupação grande do Syrskyi, que, segundo ele está dizendo, no fronte de Pokrovsk, a Rússia juntou 111 mil tropas ali. É o maior grupamento inimigo ali na região, segundo ele, e o objetivo é chegar no Oblast de Dnipro, né? Então, se você vê aqui, a gente está aqui em Pokrovsk. Pokrovsk é justamente essa área aqui, está aqui Pokrovsk. O objetivo dos russos parece ser chegar aqui em Dnipro para poder dizer que conseguiram tomar mais uma região ucraniana, né? Eles já estão na fronteira de Dnipro, mas não conseguiram avançar ainda dentro do território de Dnipro. Não faz nenhuma diferença no final das contas, isso aqui é só uma linha arbitrária traçada aqui, não faz diferença. Mas o Putin está precisando de propaganda, e ele quer usar isso como propaganda, né? Então, essa é a situação, é uma coisa preocupante, sem dúvida alguma. A Ucrânia, por sua vez, diz que já completou 50% das fortificações planejadas para 2025, o que é bom, né? Porque a gente está no meio do ano, né? Então 50% está pronto, é uma boa notícia. E a construção mudou a tática em resposta à mudança de tática russa. Os russos não têm usado mais tanques e grandes blindados. Primeiro porque já está diminuindo o número de blindados que eles têm disponível. Segundo, devido ao fato de que os drones destroem blindados com muita facilidade, então os russos não têm feito muita coisa nesse sentido, né? A construção agora mudou, focando em pequenas cabanas com capacidade de prevenir ataque de drone. E também conter assalto de infantaria, que é o que os russos têm usado mais agora, né? E uma outra preocupação que tem é que parece que pela primeira vez vai entrar soldado norte-coreano na Ucrânia. Lembra, os soldados norte-coreanos nessa guerra não são novidade, eles já estão atuando há bastante tempo, mas até aqui eles estavam atuando aqui em Kursk, né? Estavam atuando supostamente para recuperar essa área aqui que foi tomada pelos ucranianos da Rússia aqui. Então eles estavam atuando em território russo. Agora está havendo a suspeita de que eles vão ser colocados lá em Pokrovsk também, nessa grande ofensiva. Vamos ver o que vai acontecer aqui, né? A ofensiva de verão russa já deu errado, eles já não conseguiram avançar nada. Agora parece que vão tentar uma segunda onda. Vamos ver o que vai acontecer. Bom, o Igor Girkin, ele não está otimista com isso não, né? Vocês conhecem, o Igor Girkin é o idiota que começou toda essa lambança. Ele foi o coronel do FSB que comandou a invasão da Crimeia e do Donbás lá em 2014, né? Só que depois que ele abateu o jato de passageiros lá da Holanda, ele acabou caindo em desgraça lá na Rússia e ele foi expulso das Forças Armadas. Ele virou um comentarista militar. E, bem ou mal, por mais que o cara seja do mal, ele é um cara que entende do assunto, né? E por isso o Putin não gostou dele e mandou ele prender ele quando ele se candidatou à eleição em 2024. É típico de regimes ditatoriais, como aqui no Brasil, né, em que qualquer oposição é automaticamente presa para evitar fazer frente ao governo nas eleições, né? A nossa ofensiva na região de Sumy e Kharkiv, ou seja, ele está falando, ele é russo, né? A ofensiva dos russos ali na região, vai ser acalmada e vão parar em 2 ou 3 semanas e vão ficar no mesmo ritmo de lesma que em Donbás. O inimigo vai, então, aumentar muito o ataque dentro do nosso território com drones e mísseis. E no meio, na segunda metade do verão, quando nossas reservas estiverem exaustas e não tiver mais nenhuma ameaça de breakthrough no front, ele vai entregar 1 ou 2 contra-ataques perigosos em outras direções. A única coisa que pode ter dessas batalhas, e vai chegar no outono com a mesma posição, ou mais ou menos com a nossa posição piorada. Por agora é só o que eu digo. Ou seja, ele não está otimista. Segundo ele está dizendo, essa primeira parte ele já acertou. Eu também já tinha falado isso, que os russos não iriam conseguir avançar ali em Sumy. Agora ele está dizendo também que as tropas, as reservas já estão exauridas, então não vai ter nenhum breakthrough na linha de frente. É possível que a Ucrânia faça alguns contra-ataques perigosos esse ano, e com isso a gente vai chegar no outono com a mesma coisa, no mesmo lugar, né? Só que com muitos mais russos mortos, né?
E é o que o pessoal está reclamando lá na região de Sumy, né? Aqui um oficial de segurança de Belarus que trabalha com o exército russo. Hoje eu vi vários vídeos gravados por o nosso grupo, né, que está meio cercado ali na área de Alexeivka e Andreivka, na região de Sumy. Quanta carne que tem lá. O pessoal que chegou ali, o pessoal de avanço, já está todo mundo na forma de corpos, né? O trabalho está agora naquela área, coisa e tal, continuamos tentando parar o contra-ataque ucraniano. Ele está falando dessa área aqui. Oleksivka e Andrivka, Andrivka os ucranianos já retomaram, Oleksivka também estão retomando. Então, essa é a situação aqui. Mas a verdade é que não tem havido nenhuma mudança nos últimos dias. A grande mudança é essa, muitos corpos de russos mortos, né? O Instituto para o Estudo da Guerra fala aqui sobre a inteligência da Coreia do Sul, que sugere que a Coreia do Norte pode colocar tropas norte-coreanas no território ucraniano, o que seria uma mudança de posição, né? Seria a Coreia do Norte entrando nessa guerra diretamente, invadindo a Ucrânia também, né? Como a gente já falou, estima-se que 6.000 tropas norte-coreanas sejam usadas para isso. Vamos ver o que vai acontecer, né? Bom, o Putin está no Fórum Eurasiano, um encontro de ditaduras ali da Ásia com a Europa, em que a única pessoa da Europa que tem lá é a Sérvia, né? O amiguinho dele lá na Sérvia, né? Enfim, ele está lá no... por que ele está viajando nesse encontro aqui? Ele ignorou o encontro dos BRICS, né? O encontro dos BRICS vai acontecer semana que vem, ele não vem para cá, mas foi nesse. Por quê? Mais uma vez, porque é em Belarus, está acontecendo aqui em Minsk. Então, é uma área que o Putin pode viajar, que ele sabe que não vai ser preso, né? Diferente do Brasil, em que ele não tem essa certeza toda. Felizmente, eu espero que se ele viesse ao Brasil, que ele seria preso no final das contas, né? Minsk fica aqui, é a capital de Belarus, né? Bom, tá aqui, ó, o Fórum Econômico Eurasiano, 26 e 27 de junho de 2025, em Minsk. E, bom, não tem nenhuma notícia significativa no negócio. Um bando de país fracassado, sem ter o que fazer aqui. A Cuba tá lá também, tá? A Cuba vai participar também desse encontro. Bom, o Putin falou uma frase curiosa, isso até tem alguns dias, tá? Não foi nesse fórum, não. Onde o soldado russo bota seu pé, essa terra é nossa. E o pessoal está lembrando que isso era um dos lemas do Hitler. Que coincidência, né? Que coincidência curiosa isso. O Hitler falava exatamente a mesma coisa. Onde os soldados alemães botam o pé, é nossa terra. E tem gente que não percebeu ainda que nós estamos lutando contra o Hitler da nossa geração. O Hitler da nossa geração é o Putin, não tenha dúvida alguma, né? Bom, no final das contas, o encontro eurasiano aqui teve a conversa sobre o Oriente Médio, o Putin dizendo que o Oriente Médio está se acalmando e coisa e tal, e pediu o descongelamento dos ativos russos, né? Dando a dica sobre qual é o real problema dele. Dinheiro, esse é o real problema da Rússia nesse momento, né? Por falar nisso, o setor de construção lá na Rússia está decaindo muito fortemente. Repara aqui, ó, o ciclo, é normal esse ciclo de aumento e diminuição, tá? Isso aqui, cada barrinha dessa é um ano. Agora, repara como é que o ano de 2025 está bem abaixo das demais. Começou até bem aqui, mas tem decaído muito o setor de construção civil, o consumo de cimento, cerca de 10% que caiu o consumo de cimento lá na Rússia, e a função disso é justamente porque a economia está estagnando, né? Veja, nunca os russos ganharam tanto dinheiro, o russo indivíduo, porque o Estado paga bem para quem se aceita ser soldado, né? Mas, mesmo com esse incentivo todo, as coisas estão subindo de preço, as pessoas acabam não tendo dinheiro para comprar, e no final das contas, a economia está chegando no limite. É aquilo que eu já falei nos vídeos anteriores. A economia de guerra funciona muito bem, mas funciona durante um período. No momento que a coisa se estende por muito tempo, ela quebra a economia totalmente. Olha só, isso não é só o cimento não, tá? Móveis, menos 15%, eletrodomésticos, menos 20%, lâmpadas e equipamento de iluminação, menos 20%, azulejos, menos 18%, cerâmicas, menos 18%, cerâmicas de construção, né? Ou seja, realmente uma diminuição significativa na atividade econômica russa, o que é bastante crítico lá para o Putin, né? Começa a deixar o pessoal incomodado. A Nabil Lina, mais uma vez, falou aqui que os recursos estão exauridos. Sem investimento externo e reformas, nós vamos parar. E é o que eu falo para vocês. O pessoal que dizia que a sanção não funciona e coisa e tal. Não, sanção funciona, funciona sim. Ela demora um tempo, tá? Porque até o governo exaurir os recursos que tem internos.
A Rússia é um país muito grande, realmente levou tempo para exaurir esses recursos, mas isso está acontecendo finalmente, né? E o pior é a falta de investimentos, é o que a Ana Biolina está colocando. Investimento internacional é uma fonte importantíssima para todos os países. Por isso que eu falo também que é uma idiotice as pessoas que falam, não, que o Brasil devia se fechar e investir só internamente. O petróleo nosso aqui a gente produz e vende para a gente mesmo, para não depender de preço internacional. Isso é uma idiotice. Investimento é vida, é preciso atrair investimento. A Rússia sem investimento já há um tempão, nenhuma empresa tem coragem de botar o pé na Rússia agora, enquanto o Putin estiver nessa lambança mortal dele lá, né? Isso é o caos que está causando a economia deles, e não tem nenhuma previsão disso melhorar no curto prazo. Bom, a Rússia foi expulsa do Eurovision, né? O Eurovision é uma competição de música muito tradicional lá na Europa, para quem é aqui do Brasil que não conhece. O Eurovision é uma competição de música, é tipo já teve isso no Brasil, show do Chacrinha e coisa e tal. O pessoal faz lá as bandas e coisa e tal, e cada país tem uma banda que representa o país, e daí no final um país ganha, né? E a Rússia foi expulsa do Eurovision e criou um Eurovision deles mesmos, aqui, com Azerbaijão, Belarus, Cuba, China, Turquia, Egito, Cuba, Venezuela, olha só que coisa, a América Latina indo para lá, Cuba e Venezuela estão lá também. E os Estados Unidos vão participar, o Trump aí ajudando a Rússia, né? Agora, uma coisa interessante é essa matéria aqui que saiu na mídia russa, tá? Isso daqui é uma mídia ucraniana, o Kyiv Post, mas falando sobre uma matéria que saiu lá na Rússia. E o Irã disse que sabotadores ucranianos trabalharam com o Mossad para atacar uma planta de drones lá no Irã, né? Então, a mídia russa, a imprensa russa, reporta que o Teherã sentenciou 3 nacionais ucranianos à morte, depois deles terem sido capturados planejando um ataque contra uma planta de drones em Isfahan. A planta de drones foi totalmente destruída depois por ataques por ataques israelenses, mas os ucranianos teriam ajudado, eles teriam planos, toda a planta da fábrica, saberiam onde é que está tudo, onde colocar explosivos e coisa e tal. Eu não sei se isso é verdadeiro ou não, tá? Porque vocês sabem, a Rússia mente pra caramba, mas eu não descarto essa possibilidade. Eu tenho certeza que a Ucrânia tinha muito interesse em destruir essas fábricas de drones. Interesse que Israel também compartilha, porque os drones também eram usados contra Israel, né? Então é importante acabar com a fabricação de drones no Irã, né? E como eu falei para vocês, embora a Rússia já esteja fazendo a produção desses drones lá na Rússia, muitas peças, muitas partes do drone ainda eram importadas do Irã. Com essa destruição da fábrica no Irã, que é onde nasceu esse drone, a coisa não deve ficar tão fácil assim não para os russos, né? Bom, um lado negativo, um grupo pró-palestino invadiu uma empresa de defesa na Bélgica e danificou equipamento que estava sendo preparado para mandar para a Ucrânia. Uai, mas como é que pode ser o cara pró-palestino atacando uma empresa bélica que estava dando material para a Ucrânia? O que eles têm a ver com isso, né? É o que eu estou falando para vocês. Essa guerra no início, o pessoal não tinha muita noção, mas é fácil saber quem está certo, quem está errado em qualquer guerra. É quem está invadindo está errado. Quem começa a agressão é sempre o errado, né? O Irã, junto com o Hamas, o Hezbollah e os Houthis, iniciaram a agressão contra Israel. Todo mundo viu isso no dia 7 de outubro de 2023. Quem está certo nessa guerra? Israel. Quem está errado? O Irã. A Rússia, sem absolutamente nenhum motivo, invadiu a Ucrânia. Quem está certo nessa guerra? 100% a Ucrânia. Quem está errado? 100% a Rússia. Não existe linha cinza nisso daí, não existe mais ou menos. Veja bem, Peter. Peter, você é muito inocente. Não existe nada disso. Quem inicia a agressão está errado sempre. E agora está ficando claro para todo mundo quem que está do lado certo, quem que está do lado errado. Aí está os pró-Palestina atacando equipamento para a Ucrânia, né? E não, algumas pessoas falam assim, não, esse pessoal é burro, atacou sem querer, não sabiam que era para a Ucrânia, achavam que era para Israel. Esse pessoal sabe o que está fazendo. É tudo ativo russo. A esquerda mundial é controlada pela Rússia, né? E, bom, boas notícias. A Holanda e a Bélgica transferiram 2 navios caçador de minas, né, 2 navios antiminas para a Ucrânia. Isso é uma ótima notícia.
E outra coisa, a Austrália vai colocar 100 soldados para ajudar a Ucrânia. E aí já tem gente russete lá na Austrália, ai, que vai botar soldado australiano na Ucrânia. Não, infelizmente não, eles poderiam ficar na Ucrânia, então não teria problema nenhum. Mas eles vão ficar na Polônia ajudando as transferências de materiais para a Ucrânia e certamente ajudando também com manutenção e esse tipo de coisa ali na Polônia. Mas vão estar na Polônia, não vão entrar na Ucrânia os soldados australianos. Ainda assim, uma boa notícia. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Se gostou do conteúdo, não esqueça de deixar o seu like, isso ajuda o canal a crescer e a chegar para mais gente. Se não gostou, deixe o dislike e explique nos comentários como podemos melhorar. Comente também sugestões de temas que podemos trazer por aqui. Comentários insultuosos ou defendendo ditaduras e criminosos de guerra serão sumariamente bloqueados. Agradeço a compreensão. Se ainda não é inscrito no canal, considere se inscrever clicando no botão inscrever-se abaixo e marcando a campainha para todos os avisos.